Olá, para você que está me assistindo aqui em mais uma reflexão astrológica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar da semana do dia 3 ao dia 9 de novembro. Gente, tem bastante movimento no céu, tem dias com muitos aspectos. Mas essa semana tem aquele momento bem marcante que é o ingresso de Marte no signo de Leão, muito vigoroso, vibrante. Fica aqui comigo para você não perder aí essa informação que ela é bastante relevante no sentido coletivo. Aproveite aí, já dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, pega esse momento aí, se não tiver, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gosta de estudar astrologia, sempre aqui no canal é um contexto tradicional clássico. Tem a seção de membros, tem dois níveis ali, o nível estrela, onde eu abordo os temas de uma forma mais aberta, mas com informação técnica. Aqui eu trago a técnica, né? E a seção planeta, onde a gente faz trabalho prático, é sempre leitura de cartas. E nessa semana a gente está falando de mapas, né, de crianças, né, que a gente faz a leitura para os pais, o que é importante ver, né? E na seção do planeta a gente olha aí algumas cartas, uma carta especificamente, né, com assuntos bastante relevantes aí sobre saúde, tendências de saúde que já aparecem desde criança, do comportamento básico. Então, seja membro aqui do canal, tá bom? Bom, gente, eu vou retomar com os descontos nos cursos, fique atento aí, na próxima semana já trago aqui para vocês. Então, se você quiser saber quais são os cursos que eu tenho, é aprenderastrologia.com.br, tá? Que é a plataforma EAD. E vamos falar então aí dessa semana. Fique atento aí para você não perder nada e se programar aí com as atividades, porque é a semana que vem com tudo. Bom, vamos lá, gente. Dia 3 de novembro, nós vamos iniciar a semana com a lua aqui bem no finalzinho do signo de Escorpião. Lembra? Eu falei para vocês desse momento aí da semana anterior, né? O primeiro momento aqui dessa semana é esse trígono entre Lua e Marte. Ele é um trígono muito forte, gente. Apesar além da natureza do aspecto ser fácil, a gente tem uma recepção mútua no momento do último suspiro de Marte em Câncer e Lua em Escorpião. Então, Marte está beneficiando a Lua, ele está na regência da Lua, a Lua está aqui na regência tradicional de Marte. É um momento agudo, estratégico, pontual. Um último, vamos dizer assim, último momento, como se você tivesse assim uma última oportunidade de atingir o alvo naquilo que pretende, né? E é lógico que a gente vem sentindo essa influência desde o sábado, porque vocês lembram no vídeo da semana anterior que eu falei sobre o sábado? No sábado a gente não teve aspectos perfeitos da Lua, a gente teve aqueles dois momentos de Mercúrio. Mercúrio em aspecto com Marte, né? E depois o Mercúrio mudou para Sagitário, ingressou em Sagitário, mas a Lua mesmo no sábado não chegou a novos aspectos. Agora a gente está sentindo desde o sábado esse momento agudo e altamente estratégico, tá? Então no clima geral, se a gente estiver pensando assim em iniciativas, é um momento bom sim, tá? É a 1h39 da madrugada, né? Para quem tiver acordado tem essa facilidade. Mas você vai sentindo essa influência também no sábado. Quando for chegando à noite, ela já tá bastante forte, então pode ser mesmo um momento aí importante para inícios, né? Não é um clima veloz, ele não é um clima assim muito fácil para interação, para coisa descontraída, porque não é um perfil nem do Escorpião e nem do signo de Câncer, que são signos de água, né? Tem mais profundidade. É altamente analítico, ele é mais reservado, assim, mais retido, né? Mas a natureza do aspecto é boa, não causa um momento de desgaste, de desânimo e nem de adversidades. Porque Marte tem um significado de dureza, né? Tem um significado de briga e de luta, mas a natureza do aspecto é boa e a recepção mútua também é bem importante, né? Então, mesmo que não seja um clima muito veloz, ele é muito bom, né? Para atingir objetivos. É bem estratégico mesmo, né? Aqui é a cauda do Escorpião atingindo o ponto exato, tá? Então, aqui a gente tem um momento, iniciamos a semana com um momento favorável. Aí o que vai acontecer depois desse momento é que a Lua vai ficar um pouquinho fora de curso. 2h19 na madrugada ela vai ingressar aqui no signo de Sagitário. Olha, já vai ingressar aqui chegando junto de Mercúrio, que ingressou no sábado, né? Aqui no signo de Sagitário. A conjunção da Lua com Mercúrio é às 3h36. Então a madrugada do domingo vem recheadinha, né? Gente, o que acontece? Aqui o clima fica um pouquinho agitado, né? A Lua, quando ingressa em Sagitário, não tem dignidade essencial, né? Ela não tá em nenhum ponto forte para ela. E o Mercúrio, ele tá no ponto de detrimento. Mas a questão maior é a característica do calor e também do modo mutável de Sagitário, que vão criando um clima assim empolgante,
mas sem duração, que vai deixando um pouquinho de instabilidade no ar. Se no domingo você estiver em atividades de entretenimento, por exemplo, vai perceber um pouco esse clima oscilante. Às vezes as ideias, os interesses também podem mudar com bastante facilidade. Esse momento, ele não tem uma característica adversa, porque Mercúrio não é nem benéfico nem maléfico, né? Então não tem um clima assim ruim, né? Até para assuntos comerciais, assim, pensando em fatores de oportunidades, pode ser interessante. Mas também não é uma configuração muito linear, assim, né? Muito sustentada. Mas vocês vão sentir essa coisa pipocando aí no ar com bastante movimento. Aí, gente, o que acontece aí no domingo ainda é que Vênus chega a uma oposição a Júpiter às 12h25, tá? Bem ali no meio do dia. Bom, e assim, para Júpiter é interessante porque Vênus está em Sagitário, né? Que é o domicílio de Júpiter. Então, ameniza um pouco uma natureza mais adversa de oposição. É uma oposição entre benéficos. O que eu penso aqui não é mau humor, não é um clima de agressividade e nem de destruição. Mas é um clima muito evasivo e principalmente com os assuntos que envolvam dinheiro, aquisições para satisfação pessoal, por exemplo, né? Coisas muito ligadas à diversão, assim, tem que ter atenção, porque fica, sabe aquela coisa evasiva, super empolgada, animada, e pode levar aí a alguma coisa da confiança excessiva, né? Então, é um excesso de felicidade, assim, é um excesso de ânimo, vamos dizer, só que de uma forma um pouquinho desagregada, porque apesar de ficar bom para Júpiter um pouco, né, é uma oposição em signos mutáveis bem agitada, né, muito agitada, e aí isso vai criando essa empolgação, né, esse ânimo aí um pouquinho excessivo. Olha, se você estiver lidando com atividades no domingo que sejam para recreação, eu nem acho que seja altamente ruim, né? Porque, se de certo, você vai se divertir muito, rir bastante, vai descontrair bastante. Já essa coisa aí meio do excesso da confiança, do otimismo e da alegria, levar alguns deslizes, tá? Levar algumas coisas de deslizes mesmo. E fiquem atentos aí se vocês estiverem pensando em aquisições mesmo, né? Tem que ter atenção, não é que você não possa fazer, mas, gente, sim, né, tipo, tá com uma configuração evasiva demais, festiva demais, sabe, descontraída demais, sem uma coisa muito retilínea. Daí vocês lembram, então, que nesse momento a Lua chegou à conjunção com Mercúrio ali no signo de Sagitário, que também é bem empolgada, né, não é muito sólida, né. A configuração mutável tá bem presente no domingo, que, assim, eu penso que para descontração pode ser bem legal, né, assim, porque é aquela coisa mesmo sem afinco, né, sem aquela coisa do comprometimento, seriedade, ela é bem evasiva, para curtir até não é ruim, tá, então fiquem atentos aí. Olha, eu acho que no clima geral o domingo é bom, né, ele não vai ter um mau humor não presente, tá interessante, né, até. Aí, gente, dia 4 de novembro tem tanta coisa. 1h09 da madrugada já é o ingresso de Marte aqui no signo de Leão. Por que é importante esse momento, gente? Porque ele vai ficar um tempão em Leão, Marte. Porque ele vai ter um movimento retrógrado dele nesse signo, né? Bom, e aí o que a gente tem? Apesar de Marte não ter nenhuma dignidade essencial em Leão, ele tem a mesma natureza, igualzinha, quente e seco, assim como o Leão é. E como Marte representa essa coisa da força, né? Da conquista, da luta, né? Quando ele fica em Leão, ele fica muito quente e seco, né? Excessivamente quente e seco. E isso leva a rispidez, leva aquela coisa bem empurrada, de um comando excessivo. É lógico que assim, durante esse trânsito de Marte em Leão, ele vai ter vários momentos de aspectos com a Lua, com outros planetas e tal. E isso pode ajudar ou piorar, né? A coisa, tá? Então, por exemplo, quando a Lua estiver no signo de Escorpião, vai chegar a uma quadratura com Marte, né? Que é um momento desafiador, mas se a Lua estiver em Escorpião, ela está no domicílio de Marte. É um período, todo esse período do Marte em Leão, abrasivo demais, né? Ele tem um perfil, assim, muito de comando, de domínio, de aplicação de uma força, né? Assim, um pouco mais seca, né? Ele é ríspido, né? Às vezes até nervosão, né? Um pouco tenso. Então, esses temas todos de Marte, inclusive no mundo de uma maneira global, né, vão ficando um pouco mais tensos também, né? Não tem leveza, porque enquanto ele estava em Câncer, tinha um perfil mais defensivo, que não era tão da iniciativa, mas em Leão, que é o signo do fogo, isso parte para o movimento direto mesmo, né, do calor do fogo. Então, eu penso em um momento um pouco duro, né?
A gente vai ter aí um período longo do Marte transitando em Leão. O último movimento retrógrado de Marte foi no signo de Gêmeos, né? Vocês lembram daquela barulheira que foi, né? Uma agitação bem, assim, instável, né? Um clima bem confuso, muito movimento. Em Leão não é confuso. Leão é um signo fixo, né? Ele tem secura, não é confusa, mas é uma coisa um pouco agressiva demais, né? Ela tem uma expressão de domínio à força, né? Um domínio que se leva à força. Inclusive, é bem comum na astrologia a gente dizer que Marte em Leão é aquele perfil do general, né? Que leva as coisas ali com a força, né? É uma característica bem militar, né? Assim. Bom, vamos vendo aí o que vai se desenrolando, mas não é um perfil muito tranquilo. Agora, no sentido eletivo, como a natureza é parecida, essa força presente, esse domínio, essa garra, assim, ela fica bem presente. Então, nos momentos que Marte estiver recebendo aspectos bons, né, pode até ser bastante interessante para colocar em movimento algumas atividades, né, também, porque garante essa força, esse domínio aí todo, né. Bom, gente, depois do ingresso de Marte em Leão, na segunda, às 13h19, nós vamos ter a Lua em um aspecto desafiador a Saturno. Então, enquanto a Lua transita ali em Sagitário, chega um momento desafiador com Saturno. Geralmente, esses momentos de aspecto de Lua e Saturno, eles são chatos, né? Quadraturas, são um pouco mal-humorados. Esse porque ele acontece nos domínios de Júpiter, ele tem muito a ver com aquela coisa do fazer certinho. Mas não é um fazer certinho leve, às vezes é uma coisa chata, né? Fica aquela coisa do excessivamente correto, tal, da obrigação, do sentir que tem que fazer assim. Olha, eu vejo como um perfil bem chato mesmo, né? Que apesar de ser um signo mutável, ele não tem uma característica de leveza. Não tem não, tá? É até um período propenso a mau humor. A gente começa a segunda, mesmo que Marte em Leão não tenha esse perfil, essa viradinha em algumas horinhas de domingo para segunda, com esse clima meio chato. Ainda bem que é na madrugada, né, gente? Porque aí depois começa a melhorar um pouquinho mais ali, até chegar ao início da tarde, porque aí nós vamos ter o Sol chegando a um ângulo mais fácil com Saturno. Então, a Lua passou por um aspecto difícil, agora o Sol chega a um trígono. Não é um perfil animado, né? Não é uma configuração de escorpião nem de peixes esse ânimo, né? São signos de água. Mas ele tem uma tendência bem crítica, né? Apegada, assim, eu vejo. E como assim, o Sol e Saturno, eles representam as figuras de autoridade, né? No nível hierárquico, por exemplo, no ambiente familiar, pai, avô, né, tal. E isso pode ser um dos temas, né? Essa característica com as pessoas de mais idade, aí mais presente em notícias e tudo mais, tá? Apesar do aspecto não ser difícil, ele também não é, assim, muito empolgante, né? Nada muito não beneficia nem o Sol e nem Saturno, né, também. E também ele acontece no momento em que a Lua teve o último aspecto, que foi uma quadratura com Saturno, e o próximo aspecto da Lua é uma oposição com Júpiter. Então, a segunda é um pouco chata, ela é enroscada, assim, sabe? Tem um clima bem instável a segunda-feira. Aí a Lua chega a um aspecto com Júpiter, bom para Júpiter, que a Lua tá nos domínios de Júpiter, né? Mas, assim, é uma oposição. Então, aquele clima evasivo que a gente viu entre Vênus e Júpiter no domingo, ele vai pipocar aqui de novo, tá? Então, por isso que eu falei para vocês da instabilidade da segunda, porque apesar do Sol chegar a um trígono com Saturno, não é um trígono muito, muito forte, porque ele não é bom nem para o Sol nem para Saturno. E acontece no meio da Lua se afastando da quadratura com Saturno e se aplicando a oposição a Júpiter. Então, a gente tem uma segunda que merece atenção. Se você tiver que lidar com atividades muito minuciosas, cheias de detalhes, assim, tem que ter atenção porque esse clima ele tá oscilante. E o humor também. Então, não se deixe muito levar pelas chateações cotidianas para você não ficar enroscado com as coisas, sabe? Ter dificuldade em solucionar as coisas pontualmente, porque me parece muito esse clima, assim, confuso no ar, sabe? Muita confusão, falta de direção, fica tudo meio perdido, né? Bom, depois, melhora um pouco, tá, gente? Quando passar da oposição com Júpiter às 17h32, a Lua chega ao mesmo grau em que está Vênus. Pelo menos Vênus é benéfica, e como tem esse perfil já do calor, então isso vai criando um clima mais descontraído, tá? Então, desde o final da tarde, quando a Lua passar pela oposição com Júpiter, melhora, depois a noite vai ficando bem mais leve, né? Tem bastante coisa na segunda, né? Vocês viram? Agora, gente, o dia 5, terça-feira, só vai ter a Lua ingressando em Capricórnio. Depois que a Lua passar pelo mesmo grau de Vênus, conjunção,
20h50 da segunda, ela vai ficar fora de curso e ingressa em Capricórnio no dia 5 de novembro, às 12h17, ali no meio do dia. Bom, vai tirar bem esse clima evasivo aí que a gente teve presente aí no domingo e na segunda. Confuso, né? Muito instável. Como o Capricórnio já é um signo da Terra, ele já tem essa secura, vai criando uma coisa um pouco mais calma, né? Mais prática também, e vocês vão sentir aí mais facilidade para empregar as atividades da rotina. E na segunda-feira, depois que a Lua ingressa em Capricórnio, ela não chega a nenhum aspecto perfeito. Ela vai gradualmente se aplicando a um aspecto leve com Saturno, que já vai ser perfeito na quarta-feira. Mas a terça é um dia simples, tá? Vocês vão perceber aí uma facilidade para lidar aí depois do meio-dia 17, quando a Lua ingressa em Capricórnio. Amanhã da terça, né? Tem a Lua em Sagitário, mas fora de curso, então amanhã ainda é bem agitada. É aí do meio do dia em diante que a gente vai perceber um pouco mais de simplicidade, de característica mais prática. Aí o que eu recomendo, né? Eu sempre falo para vocês que a Lua fora de curso não é bom para início, então mantenham isso. Agora, amanhã da terça, enquanto a Lua estiver fora de curso em Sagitário, que vai pipocando muito, procurem não fazer atividades que dependam de muita concentração, ou que você precisa lidar com burocracias, essas coisas exigentes, né? Porque além da Lua estar fora de curso, a gente tem esse clima mutável no ar, ele não é muito bom não para esse tipo de atividade aí, né? Para atingir objetivos aí muito delimitados, né? Na quarta, né? Então, dia 6 de novembro, 12h16, a Lua vai chegar a esse aspecto aqui com Saturno. Ele é bem interessante para Saturno, a Lua está ali no domicílio de Saturno. O sextil é um aspecto leve, mas esse momento aqui ele pode ser interessante para as atividades burocráticas, né? Atividades de médio e longo prazo, por exemplo, e até as atividades que sejam mais complexas, porque aqui, como o Saturno se beneficia da posição da Lua, né? E não se perde muito em complexidades, né? Assim, vamos dizer, se você precisa realizar uma atividade que é cheia de procedimentos, que não é uma coisa simples de fazer, mesmo que ela tenha essa natureza complexa, essa secura de Capricórnio ajuda você manter o passo e conseguir realizar essas coisas longas, né? É interessante. Bom, não é um clima animado, ele talvez não seja muito rápido. A Lua está em um signo cardinal, né? Então, mesmo que ele não seja rápido, as coisas vão se desenrolando. Não é um clima travado, não é um clima parado, não. E ainda na quarta, depois que a Lua passar pelo sextil com Saturno, ela vai ter um sextil com Sol. Olha, esse é bem leve, muito, muito leve. E aí a gente vai sentindo uma manutenção do clima, né? A Lua tá um pouco prejudicada aqui no exílio, aqui ela vai enxergando o ponto da queda, mas a natureza do aspecto é leve e talvez a gente não sinta nenhum grande desgaste. Esse momento perfeito é às 16h11, né? Bem nesse momento, né? E aí depois na quarta a gente não tem aspectos perfeitos, aí no dia 7, quinta-feira, nós vamos ter a Lua ingressando em Aquário. Então desde as 16h11 da quarta, a Lua vai ficar fora de curso, e aí ela vai ficar um tempão fora de curso, ela vai ficar mais de 24 horas fora de curso, tá gente? Ela vai ingressar em Aquário no dia 7, quinta-feira, às 19h17. Então ó, desde que a Lua passar por esse aspecto aqui de sextil com o Sol, aí ela já não tem mais novos aspectos enquanto estiver em Capricórnio. Bom, ingressa em Aquário na quinta, às 19h57. Então, gente, nós vamos ter aí um período bem longo, né? Praticamente a quinta no período útil inteiro, né? Praticamente não, sim, né? 19h57 a Lua ingressa em Aquário. Evitem os inícios, então, na quinta-feira. Quinta-feira à noite, então, depois das 19h57, melhora um pouquinho mais o ritmo. Só que olha aqui, gente, que vai acontecer logo que a Lua ingressa em Aquário. Ela já vai chegar à oposição a Marte, que acabou de ingressar em Leão. Então, a quinta tem às 22h15 essa oposição perfeita entre Lua e Marte. Então, mesmo que assim a gente tenha depois do ingresso da Lua em Aquário, que você fala, ufa, acabou o período longo fora de curso. Ela ingressa em Aquário já estridente, né? Já brigando com Marte. E sempre esses aspectos difíceis entre Lua e Marte são agressivos, são violentos, né? Eles têm uma tendência irritada, nervosa, um pouco raivosa. E agora mais ainda, né? Porque é uma oposição em signos fixos. E os signos fixos são duros, né? São uma representação de dureza.
Então esse momento aqui, ele tende a ser bem difícil, ele não é barulhento, ele é resistente, um pouco violento, é bem ríspido. Mantenha atenção para não iniciar atividades importantes nesse momento, desde as 19h57 até as 22h15, tá? Da quinta, ainda bem que são poucas horinhas só, né? Depois que a Lua passar por esse aspecto aqui, aí ela vai melhorar um pouquinho o quadro, né? Ela também já tá aqui se aproximando do aspecto de sextil com o nó do norte, de trígono com o nó do sul também, que já vai aliviando um pouco mais, são aspectos favoráveis, né? E no dia 8 de novembro, na sexta-feira, aí a gente tem um aspecto entre a Lua e Mercúrio, sextil. Bom, ele vai ser tranquilo, né, gente? Não é um ponto muito forte nem para a Lua nem para Mercúrio, mas vocês, como são os astros mais rápidos, vocês vão sentir facilidade no desenrolar dos assuntos cotidianos. Agora, não é exatamente uma configuração muito boa para estudos assim muito profundos, né? Porque a Lua está no signo com calor e o Mercúrio também. Então, o calor ele é mais yang, né? Ele tem a ver mais com essa coisa da ação, não muito da introspecção. Então, mais para diálogo, assim, coisas leves, né? Reuniões, ideias, pensamentos, opiniões, assim e tal. Para o assunto comercial, o andar natural das coisas flui, mas não muito para estudos assim muito complexos, nada que exija muito do processo do raciocínio muito concentrado, assim, né? Já não é muito favorável, né? Agora, a gente no dia 8, na sexta-feira, é só isso, né? Aí a Lua vai ter novos aspectos ainda em Aquário, mas eles vão acontecer no sábado, então depois que a Lua passar por esse sextil com Mercúrio na sexta, às 9h52 da manhã, ela vai gradualmente, lentamente, se aproximando do aspecto de quadratura com Sol, que é a fase crescente, né? Mas vai ser perfeito no sábado na madrugada, 2h55. E aí, gente, aqui para o Sol não é tão interessante nem para a Lua, né? Ambos estão em pontos de debilidade do outro, né? Aqui a gente tem o Sol na queda da Lua e a Lua no exílio, no detrimento do Sol. Então não é uma fase crescente, assim, com um perfil abundante. Tem que ter atenção, porque geralmente na astrologia letiva nós consideramos o momento que a Lua está ampliando a visibilidade até a fase cheia como o melhor, né? Mas esse momento de fase crescente, ele é bem ríspido, muito duro, não tem nenhuma flexibilidade. Então, para ajustes, assim, coisas que dependam de ajustes bem mais complexos, exijam muito, né? Eu recomendo ter atenção, tá? A gente tem bastante prejuízo para a ideia de sucesso, tal como também tem um clima, assim, difícil em campo emocional. Ele pode pegar aí, né, numa coisa um pouco mais ressentida aí, né? Não é muito legal, não. Para as atividades que dependam também de um perfil mais líder, né, assumir liderança em alguma atividade, alguma situação, também tem que ter atenção, não é muito bom, tá? Bom, e depois, gente, o que acontece às 7h12 da manhã? Agora é um aspecto leve entre a Lua e Júpiter. Bom, pelo menos nós vamos terminar a semana com dois aspectos mais legais, que vão deixar o final de semana mais tranquilo, o sábado principalmente. Esse aqui com Júpiter é muito tranquilo, assim, ele acaba criando um perfil do otimismo, tem uma certa leveza, tem uma característica confiante, né? O trígono é um aspecto leve e pode ser bom para vocês movimentar os seus interesses, para viajar, para realizar coisas maiores, assim, pensando no sentido de prosperidade, também é bem interessante, muito leve, né? Muito tranquilo. E aí, um poucão depois, gente, lá à noite, 21h23, a Lua tem um aspecto leve com Vênus, então da mesma maneira, né? Então aí a gente tem um clima tranquilo. Depois que a Lua passar pela quadratura com o Sol, os aspectos são favoráveis e são com os benéficos, e então esse favorecimento dos benéficos acaba criando aí para o sábado um clima bem tranquilo, bem descontraído, super legal, né? Bom, gente, então a gente inicia a semana, né, com esse clima um pouco mais descontraído, mas que no domingo merece um pouquinho de atenção. Agora, no sábado, esses dois momentos já são um pouco mais leves e prósperos mesmo, né? Mais confiantes, mais despojados, mais tranquilões mesmo, né? A gente vai sentir essa facilidade. Agora, na semana que vem, olha só, aí a gente já tem Vênus mudando para Capricórnio, ela já tá bem aqui no finalzinho, né?
E aí a gente já vai ter um monte de coisa na semana que vem, então aí eu volto pra gente conversar mais. Mas como eu falei pra vocês, a gente tem aí algumas semanas seguidas de ingressos, né? As coisas estão se movimentando com bastante quantidade, né? De aspectos e tudo mais, né? E logo mais o Saturno voltando ao movimento direto também, né? Ele tá aqui retrógrado, tem que passar logo, ele tá passando em cima do meu Sol aqui, indo e voltando, dá um tapão, o Saturno sai logo daí, tá me atrapalhando aí. E aí a gente vai ter então esse movimento todo, né? Mas olha, esse final de 2024, início de 2025, que começa com Marte retrógrado e tal, ele vem com uma pegada um pouco tensa, né? Vamos acompanhando aí no clima diário, nas notícias, que é a gente tá com perfil, depois que Saturno ingressar em Áries, então pior ainda, né? Que é o ponto da queda de Saturno, tem alguns anos seguidos aí que vão ser difíceis, mas assunto para depois, aí eu faço as previsões aí, as análises aí para o período de 2025 aí, tá bom? Bom, um abraço forte aí para você que assistiu o vídeo até o final e até nosso próximo vídeo, então, até mais!